Olá, pessoal do canal da Voz do Campo. Nós estamos aqui diretamente do terceiro seminário A Voz do Campo, dessa vez com o Francisco Villa, ele que é diretor da Sociedade Rural Brasileira. É um prazer ter você aqui conosco, Villa. Villa, certa vez eu li um artigo seu que fala sobre um paralelo da sucessão familiar, que é um termo sobre gestão familiar, né? Um paralelo aí de uma outra visão, né, dessa questão da sucessão familiar. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que é essa sua visão. Sim. Como nas áreas da tecnologia, então, ao longo dos últimos 150 anos, houve grandes mudanças nos modelos de negócio também. Dependendo do país europeu, e todo mundo aqui no sul do Brasil então tem origem europeu, tinha várias opções. Ou, após a morte do dono, então foi dividido pelo número de filhos, ou passou para o filho mais velho e os outros não receberam nada. Nem uma remuneração, nem nada. Então, por isso se mantiveram propriedades maiores na França e por isso foram as propriedades na Itália minúsculos, porque lá foi dividido. Então, hoje nós temos um conceito duplo, a sucessão, que seria praticamente a continuação daquela atividade que o pai está fazendo, e a herança, porque a lei brasileira, como outras leis, então ele estipula que metade daquilo que a pessoa, quando deixa de viver aqui, passa obrigatoriamente para os filhos em partes iguais. E a outra parte ele podia ter passado em testamento, em outras coisas. Só que, na verdade, além da herança e além da sucessão, existe um terceiro conceito que eu chamaria de cogestão. Porque com as novas tecnologias, com a inserção na cadeia produtiva, então a produção de grãos e de animais sai do isolamento e se entrega e entra numa rede que nós chamamos de cadeia produtiva. E aí nós precisamos competência para continuar o negócio. O negócio, no nosso caso, é familiar e deveria preferencialmente ficar na mão de um dos herdeiros que nós chamamos de sucessor. Mas esse sucessor, ele já em vida, porque os pais hoje vivem até 80, 85 anos, então ele tem que se comunicar com o atual dono, ele tem que se comunicar com os seus irmãos que são sócios, ele tem que envolver mais proativamente o gerente, e o gerente tem que trazer para dentro todos os trabalhadores que continuamente precisam se aperfeiçoar nos seus conhecimentos. Então, no futuro, nós temos o chamado gestão circular ou gestão compartilhado. Todo mundo, inclusive o motorista, o tratorista, deve se entender como sócio deste negócio que, no nosso caso, pertence à família. Então, é um conceito mais holístico, mais integrador, e é só com este modelo de negócio que o agro vai poder desenvolver dentro das possibilidades tecnológicas e dentro das necessidades do mercado. Ele seria um modelo mais amplo, então, de participação e de coparticipação? Bem lembrado, isto leva, no final, a uma participação de risco de todos os envolvidos. Nós já temos isso através de formas de remuneração flexíveis, onde nós temos os trabalhadores da fazenda participarem em prêmios de produtividade, mas isto é uma matéria relativamente nova e também muito complexa, é muito difícil para entender, mas isto é o caminho. Nós só podemos crescer na agricultura se nós aplicamos as novas tecnologias. As novas tecnologias passam pelas pessoas e nós precisamos continuamente motivar e treinar essas pessoas. E as pessoas só vão ficar fiéis ao nosso negócio, em parênteses familiar, se
nós damos um sentido de vida em termos materiais e em termos imateriais. Nós temos que envolver o trabalhador na tomada de decisão, porque se ele participa na tomada de decisão, ele mais facilmente vai executar o que nós decidimos. Isto até ontem era diferente. O dono mandava, desmandava, o dono era detentor de conhecimento, só que o conhecimento hoje é tão complexo e tão dinâmico, muda, nem a moda de roupa feminina, cada 3, 4 anos, que uma pessoa só não consegue mais dominar tudo isto, e está entrando a nova geração, e com a nova geração temos uns ativos que são os sucessores e os passivos que são os futuros herdeiros que passam a ser sócios dos sucessores. E tudo isto só funciona se nós levamos todo o pessoal da fazenda, da equipe, apoiado por consultores, apoiado pelos técnicos das empresas de insumos, etc. Então, isto vira praticamente um novo sistema de um modelo de negócio que nós temos em outros ramos já há 10 ou 15 anos. E você acha que isso seria um modelo fácil de implementação com a mentalidade que o agricultor brasileiro tem, mais conservacionista, de que a propriedade é sua e que, vamos dizer assim, a gente sabe que o brasileiro ele tem a terra como um bem super, ultra, mega precioso, né? E as brigas pela terra são sangrentas, né? Você acha que isso seria de fácil implementação, essa coparticipação? A resposta clara é não. Mas já que não tem alternativa, não adianta nada de filosofar se é difícil, se é fácil. Quem não vai fazer isto não vai incorporar tecnologia, não vai atender às necessidades do mercado e vai acontecer o que a Embrapa está, após muitos estudos, confirmando que daqui a 15 anos, 40% dos 5 milhões dos produtores rurais brasileiros não vão estar na atividade. E não é porque eles morreram, não, eles vão deixar de fazer isto. E temos um estudo aqui no Rio Grande do Sul que 40% dos produtores dizem que ele tem certeza de não ter um sucessor. Então, vai mudar tudo. E para perguntar se é difícil ou não é difícil, não era difícil 30, 40 anos atrás de aplicar novas tecnologias e de fazer uma agricultura de ponta que nós temos hoje. Então já foi sempre difícil no passado e vai continuar a ser difícil, e quem consegue vencer vai ter os lucros que o agro promete para todos que têm eficiência e que entendem esses sinais dos novos tempos. Na sua opinião, dentro desse modelo de coparticipação, qual que seria o agricultor para ele dar o primeiro passo? Qual que seria dar o primeiro passo? Introjetar talvez que esse modelo vá dar certo? Não pode assustar os envolvidos com o novo modelo, porque o ser humano é avesso à mudança. Então, por isso nós gostamos da rotina, sempre fazer a mesma coisa. Então, o atual proprietário tem que entender que vai ter que ter mudanças. Ele tem que estudar quais são essas novas formas. Isto mesmo um pequeno produtor de leite, etc. E quando ele se abre para essa nova tendência, ele automaticamente vai deixar um pouco mais de responsabilidade para outros. Pode ser um filho, pode ser o gerente, pode ser qualquer um. E aí, com isto, ele cria uma base, uma abertura para um diálogo. E depois, em pequenos passos, como a gente faz na academia, então começa com pesos mais light e depois mais pesados. Então, é um processo evolutivo, natural, não existe regra, não existe manual para isso. Cada um tem que fazer isto, como falou o senhor Bunch, né? Então, a singularidade. Cada caso é um caso, cada filho é diferenciado, cada gerente é diferente, cada região é diferente, cada cultura é diferente. Se eu estou perto de uma cidade é uma coisa, se eu estou 300 quilômetros longe de uma cidade, como no caso do Mato Grosso, é outro assunto. Então, o que o atual dono que quer preservar
toda a obra que ele fez ao longo da vida, eventualmente já herdou do seu pai, para ter o legado familiar, ele tem agora a obrigação de pensar sobre o futuro e deixar o dia a dia ou para o gerente, ou para os herdeiros, ou para o sucessor. Muito obrigada, Vila. Foi uma aula, tenho certeza. E acho que tanto para mim quanto para todo mundo que esteve aqui no seminário, a palavra da ordem é mudança e é conscientização de que é preciso sim mudar e é preciso mais do que nunca um passo de cada vez. Até a próxima!